Por favor, a palavra com você, querido. Obrigado. Boa noite, galera. Como o Raildo, né, o colega já disse, eu vou estar falando um tempo da imagem de mundo. Esse é um texto que compõe a obra de Heidegger, que é Caminhos da Floresta, certo? Que foi um seminário escrito lá no período do século XX, 1939. Então, né, galera, vamos lá. No texto, O Tempo da Imagem de Mundo, Heidegger reflete sobre o modus operandi do pensamento moderno e como o mundo passou a ser visto através da imagem ou representação, no qual o homem, que é o sujeito detentor do conhecimento, torna-se referencial dos entes à sua volta. O ser do ente é, então, encontrado a partir da representabilidade. Para se pensar como se fundamentou tal modo vigente, Heidegger não busca apenas compreender a essência da ciência moderna, e como também a arte entra no domínio da estética, mas antes a essência do ser e o conceito de verdade que fundamenta essas manifestações vigentes e seu modo de ser na modernidade. Eu vou estar aqui citando Heidegger, né, só para vocês terem noção, que logo no começo da obra ele fala assim mesmo: a metafísica funda uma era, na medida em que, através de uma determinada interpretação do ente e através de uma determinada concepção da verdade, lhe dá o fundamento da sua figura essencial, no sentido que, a partir do momento que há algo por trás regendo e determinando um modo de interpretação do homem, toda a ciência, toda a arte vai se desenvolver através disso, certo? Então, antes de tudo, só a questão da imagem de mundo é moderna. Nem na Antiguidade, nem na Idade Média existia tal percepção. O homem na Grécia Antiga era tido como presença e verdade como desvelamento. Os entes não passam a ser no sentido que o homem o percebe depois de uma representação, mas o ente é aquilo que desabrocha na medida que o homem se faz presente. No período medievo, o homem é um ex-criato, que faz parte da criação de Deus e corresponde a uma certa posição hierárquica. E a noção de verdade está atrelada às noções de fé e das escrituras sagradas. A noção de sujeito vai surgir com Descartes, o pensador vai querer conhecer a natureza humana e tudo à sua volta com base na luz natural da sua razão. Durante as reflexões do livro Meditações sobre a Primeira Filosofia, Descartes vai colocar todas as coisas em dúvida. Vai duvidar sobre os seus sentidos, sobre o seu corpo, sobre as figuras, etc. Mas nesse movimento, ele vai chegar à conclusão que não pode ser colocado em dúvida esse pensamento que duvida. Com isso, ele coloca de modo indubitável a existência do pensamento e, deste modo, como fundamento e evidência da existência. Descartes vai dizer: de sorte, depois de ponderar e examinar cuidadosamente todas as coisas, é preciso estabelecer, finalmente, que este enunciado eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeiro. Todas as vezes que é por mim proferido ou concebido pela mente. Essa citação a gente encontra na segunda meditação de Descartes, certo? A continuação da primeira, que ele vai entrar com toda essa questão de duvidar de todas as coisas e tudo mais, mas tendo em vista que Descartes não vai entrar numa linha de um ceticismo pessimista onde não se pode alcançar nada, né? Ele usa o ceticismo ou a dúvida como um instrumento para se chegar a um solo seguro, certo? E se ele não chegar a um solo seguro, pelo menos vai dizer que tudo pode ser questionável. Descartes tendo se definido como substância e o pensar fazendo parte da essência da mesma, notamos que o homem já passa a ser referência com o uso da razão. Ele pode conhecer as coisas e as leis da natureza. E aí a gente já nota, né, que a partir da Idade Média, a verdade já estava ali pressuposta através de Deus e das escrituras sagradas, né? Com Descartes não, Descartes vai renegar tudo isso e ao mesmo tempo vai fundar um novo modo de se conhecer. Agora ele vai negar tudo isso em que medida? Em que medida que ele vai trazer o uso da razão dele para se conhecer as coisas, certo? Tanto que ele não vai, tem uma parte, né, durante a trajetória dele, ele vai dizer que vai deixar as questões de Deus para os teólogos.
né? Mas notamos que ele vai estar debatendo isso através da razão dele. Tanto que tem uma carta que, depois que ele escreve Meditações Primeiras, ele manda para os teólogos e tudo mais, né, que é a antiga Sorbonne, para poder dar embasamento para ver se aprovava ou rejeitava a obra dele, e ele vai estar dizendo lá que ele vai estar tratando sobre essas questões a partir da racionalidade para, em certa medida, um ateu que não tem uma argumentação totalmente forte, não ser refutado, entende? Porque não vai ter como negar que é com a fé, mas é a partir da razão do homem. Então, se operou na história da filosofia uma relação entre o termo sujeito e substância. O termo latino subjecto era utilizado pelos romanos como designação para o ente real existente. Sendo assim, Descartes passa a utilizar o termo substância e o termo tem relação com o subjecto, e o ser humano passa a assumir a posição de sujeito. À medida que o pensador determinou como aquele que existe e que pensa, ele passa a representar sua própria existência e lhe confere a certeza de ser. Daí Heidegger vai considerar, e ele vai dizer a si mesmo, o homem se fundamenta como instância normativa para todos os outros padrões e computos, que tomam a medida do que pode ser reconhecido como certo, isto é, como verdadeiro, isto é, como existente. A partir do momento que o homem funda toda a existência à sua maneira e começa a representar os objetos, logo o ente fica privado de seu ser e o mesmo é submetido a ser identificado através do representar. Logo a gente vê, na Grécia Antiga, o ente se desvelava a partir do momento que o homem se fazia presente, e a verdade era desvelamento. Com Descartes vai ter essa virada, né, essa mudança. O homem que vai começar a conhecer o ente, a determinar e criar essa relação de sujeito-objeto que vai influenciar a ciência moderna, no qual a ciência moderna vai começar a ganhar um status de empresa, certo? No sentido que ela vai começar a se organizar como pesquisa, vai ter o rigor e tudo mais, e ela, com o tempo, vai passar a ganhar status e detentora do conhecimento e da verdade. E, querendo ou não, a gente ainda vê hoje em dia que a ciência moderna influencia a nossa contemporaneidade. Vou trazer, próximo da gente mesmo, até nas universidades, mudou o modo de se produzir conhecimento. Hoje em dia, a pesquisa é feita e quer que você demonstre logo o resultado. Antigamente, não. Antigamente, em certa medida, era uma pesquisa pelo conhecimento. Hoje em dia, você não vê mais um homem erudito, né? Hoje em dia, com a ciência moderna, você vê um pesquisador que trocou a biblioteca, a sua casa, e uma meditação, uma reflexão mais densa, mais vidoura, para colóquios, para viagens, para fazer parte de editoras de livro, que tudo isso determina que tipo de obra poderá ser publicado ou não, e ao mesmo tempo o homem de pesquisa também passa a aprender nos colóquios. Não há mais esse processo de uma erudição por conta própria. E notamos isso ainda vigente, né, galera? E quero terminar minha fala citando um poema aqui de Baudelaire, né? Espero, porque para mim fez sentido, espero também se fazer sentido para vocês, né? O nome do poema é Elevação. Bem acima do vale, acima dos banhados, das montanhas, dos bosques, das nuvens, dos mares. Além do sol, além dos etéreos lugares, bem além dos confins dos mundos estrelados. Meu espírito move-te em agilidade. E como nadador na onda vagabundo, trilhas alegremente o pelágo profundo, com marcha e imbecil voluptuosidade. Deixa ficar bem longe os miasmas deletérios, vai te purificar nos ares superiores, e bebe como puros divinos licores, o fogo que preenche os espaços etéreos. Por trás dos dissabores e mágoas que temos, que vergam com seu peso a existência formosa, feliz de quem possui uma asa vigorosa, para lançar-se aos campos claros e serenos. Quem tem um pensamento como a Cortóvia, que para os céus vencidos o seu voo já estende,
Quem plana sobre a vida e sem esforço entende a linguagem da flor e do que se inicia, né? Para você ver a sutileza e a profundidade disso, que é aí que eu entrelaço junto com a metafísica, né? A partir do momento que a gente vai tendo uma elevação e olhando a essência das coisas, a gente percebe todo o desdobramento e o modo vigente, né? Então, termino minha fala aqui, espero que todos tenham gostado.